Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Bom, gente, então, para quem não me conhece aí, eu sou o professor João Cláudio, sou professor de Geografia aqui do Colégio Integrado, né? Nós vamos começar aí uma jornada essa semana com vocês com resoluções de exercícios, né? De alguns vestibulares, né? Então, vou estar iniciando aí essa semana com vocês de resoluções. Sejam muito bem-vindos para a apresentação, para essas aulas de resolução, e eu espero muito que vocês aproveitem, né, o máximo possível, né, dessa atividade, dessas resoluções que a gente vai estar fazendo aqui, tá? Inicialmente, o que eu selecionei para vocês, né, na disciplina de Geografia? Geografia, ela é dividida basicamente em duas frentes, né? A Geografia Física e a Geografia Humana. Então, eu procurei dentro, né, daquela demanda de vestibulares que nós temos aqui no estado do Paraná, aqui na região, questões da UEM, da UEPG, a Federal do Paraná, né, e numa outra, de repente, oportunidade, a gente resolve mais exercícios também. Então, seria uma amostra de como que nós vamos estar trabalhando quando tiver resolução de exercício nesse cursinho, né? Equipe muito bem preparada, né? Estamos aí em frente. Só lembrando uma coisa antes de começar, tá? Vamos supor, eu entrei atrasado, né? Ou eu caí a conexão na live. O que eu faço? Eu perdi a resolução? Não, você vai voltar a acessar esse link e aí você clica no canto aí da tua tela inferior, né, escrito live. Quando você clicar no live, você vai voltar aonde foi, né, que caiu sua conexão, então você não vai perder nada em relação à resolução ou às próprias aulas, né, quando a gente estiver aí para valer mesmo, tá? Bom, então vamos lá. O que eu selecionei para vocês? O que é importante numa aula de resolução de exercícios, pessoal, né? Hoje nós tivemos uma novidade aí, que a UEM já divulgou as datas novas do vestibular, que ficou aí dia 23, 24 de maio, né? Então, iniciando uma boa preparação, e os exercícios são primordiais, né? Então, o que eu decidi fazer isso com vocês? Como é que vai ser, né? Prosseguir, na verdade, João Cláudio, essa resolução. Eu gosto de fazer o seguinte: a gente trabalha, né? Lê a alternativa, e o que é muito importante para vocês na hora que vocês estão estudando, como vocês já estão estudando para o vestibular, é saber por que eu acertei, ou, né, por que está certa a alternativa e também por que está errado. Então a gente busca trabalhar dentro dessa forma. Errou? Por que eu errei? Então você tem que saber por que você errou e aí você vai corrigir esse erro. Então você aprende muito na resolução de exercício, certo? Então vamos lá para a primeira questão, né? Eu selecionei primeiro, sempre a geografia, a gente começa trabalhando com a geografia física, e aí nós vamos para a geografia humana. Eu tentei mesclar um pouco isso com vocês, tá? Então, o enunciado da UEM, ele sempre tem essa característica, né? Principalmente em questões específicas de geografia, ele é curto e grosso. Ele vai falar sobre minerais, minérios, extração mineral no Brasil, né? Em outros países, assinale o que for correto. Então, o que ele vai falar aqui? Por exemplo, eu estou falando sobre minerais, minérios e extração, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Ou seja, é um enunciado muito abrangente. Ele pode cobrar de você qualquer questão, qualquer conteúdo em relação a recursos minerais. E aí você já tem que ficar atento, né? Tudo pode acontecer aqui, né? Então, 01 diz aqui, nos garimpos instalados em vários rios brasileiros, utiliza-se o urânio na água para agrupar as partículas de ouro. Então vamos lá, está errada essa alternativa, né? Por que, João Cláudio, que ela está errada? Então vamos lá. Os garimpos são instalados, tem, né, garimpos em vários rios brasileiros? Sim, muitos, né? Principalmente na região ali do Pará, né, Mato Grosso, no próprio estado do Amazonas, estado de Rondônia, né? Então tudo em rio. Utiliza-se o urânio na água. Mas se tiver urânio, é um mineral extremamente radioativo, né? Então não vai dar certo você usar urânio, um mineral extremamente radioativo, na água. Vai matar todos os garimpeiros, vai causar uma doença, alguma coisa do tipo. Aqui é uma pegada, né? Substituir o urânio pelo mercúrio estaria correto, né? Então põe lá o urânio, o mercúrio também é um mineral pesado, né? Altamente perigoso na atividade do garimpo, se você utilizar ele de forma inadequada. Então a banca decidiu colocar o urânio porque tem essa visão também, né, de um mineral radioativo perigoso.
Só que ela está incorreta, essa alternativa nesse sentido. O que está incorreto? O urânio, que seria o certo, o mercúrio. Beleza? Segunda, então vamos lá. A bauxita é utilizada na fabricação do aço. Em sua maior reserva de exploração, se encontra no maciço do Urucum, em Minas Gerais. Então vamos lá, pessoal. Eu saberia muito bem que essa alternativa está errada, porque, né, o maciço do Urucum, ele é uma formação geológica, é um minério, uma área de extração que está no estado do Mato Grosso do Sul, que é meu estado natal de nascimento. Então, eu já mataria aqui a questão, digamos assim. Mas vamos lá. Bauxita, pessoal, ela é o mineral que você extrai para produzir o alumínio. Tá? E a UEM gosta muito da bauxita. Já vi a bauxita cair com alumínio, ou a caceterita também, que é um outro mineral para o estanho, que é extraído muito em Rondônia. Então você vai ter, eles gostam muito desse mineral. Espera aí que eu acho que eu voltei aqui. Vamos lá para o anterior, acho que eu acabei voltando sem querer. Então ela é utilizada na fabricação do aço? Não. Qual que é o mineral utilizado na fabricação do aço? O ferro. Então descarta. Para que é a bauxita? Alumínio. Então você marca aí, ó, né? Bauxita, alumínio. O aluno na resolução de exercício, igual eu falei, você tem que saber por que está certo e por que está errado. Certo? Fabricação do aço seria ferro. E sua maior reserva se encontra no maciço do Urucum. Não. Então vamos lá. Maciço do Urucum eu tenho o quê, professor? Você vai ter manganês e ferro. Eu já fui na área de extração. Né? Você tem manganês e ferro. A bauxita, o Brasil ele é o 5º maior exportador de bauxita e alumínio do mundo. Só que, presta atenção, aonde concentra de modo geral, aí nas aulas, né, do cursinho, nós vamos poder tratar e abordar isso de maneira mais precisa, mais aprofundada, a gente vai trabalhar isso daí. Né? E daí a gente vai trabalhar o quê? Vamos lá, bauxita eu tenho aonde? No estado do Pará. Só que o Pará, ele é o estado que tem maior riqueza, maior diversidade de recursos minerais do Brasil. Você tem uma estrutura geológica de um escudo cristalino, então você tem muitos minerais ali, até mesmo mais do que Minas Gerais. Então, por exemplo, ferro, o maior extrator de ferro do Brasil, o estado, seria o estado do Pará. A gente acha que é Minas por conta do quadrilátero ferrífero. Não é. A jazida de ferro do Pará hoje é muito maior do que a de Minas Gerais. E aí você tem a bauxita, que é o alumínio. Então vamos lá. Ferro eu teria na Serra dos Carajás, a região dos Carajás, que fica mais ao sul do estado do Pará. Né? E a bauxita ela é extraída num lugar chamado Vale do Rio Trombeta. Tá? Então, Vale do Rio Trombeta, que fica mais ou menos a noroeste do estado do Pará, próximo da divisa com o estado do Amazonas. Tá? Então, ali você tem a maior jazida de bauxita aqui da América Latina. Então, não seria. O maciço do Urucum é aonde? Município de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Tá? E você extrai lá muito manganês e ferro também. Então, tá errado a 02. Vamos para a próxima. Os minerais se formam naturalmente na crosta terrestre, de onde são extraídos. Para que sejam utilizados como matéria-prima de produtos diversos, eles passam por um processo denominado beneficiamento. Sim, então vamos lá. Minerais se formam naturalmente na crosta? Sim, por processos geológicos. Então vai ter sempre qual que é o processo geológico inicial. Você vai ter a solidificação do magma. O que vai diferenciar a formação química de um mineral e outro é a pressão e temperatura que o magma tem. Mas é um processo 100% totalmente natural. Tá? Então vamos lá. De onde são extraídos? Obviamente da crosta terrestre, camada mais superficial da Terra. Beleza. Para que sejam utilizados como matéria-prima. É isso que eu queria tratar aqui para você. Mas, professor, vamos lá. Você falou que a bauxita extrai o alumínio. Como assim? Me explica melhor. Assim, não teria que ser alumínio, mineral in natura? Vamos lá. A bauxita é a matéria-prima da produção. Então, ela vai ser enviada para a siderúrgica. Lá, eles vão fazer um pré-tratamento, que a gente chama isso de beneficiamento, que é retirar as impurezas que você tem. Então, isso me faz lembrar, teoricamente, para vocês entenderem quando rompeu a barragem de Brumadinho, né, que foi lá no início de 2019, dia 25 de janeiro de 2019. E aí, quando rompeu o Brumadinho, né, a barragem, muita gente perguntava para mim o seguinte: João, me explica como é que é essa questão da barragem de rejeito mineral? Porque a gente pensa que barragem é de hidrelétrica.
né? Aí eu fui explicar, falar, ó, vamos lá, o ferro que é extraído lá, ele não é um mineral que você encontra em natura. Ele vai estar no meio de rocha com vários minerais. Porque o que é uma rocha? É um agregado de minerais, né? Para extrair esse ferro e deixar ele pronto para exportação, é feito todo um tratamento de impureza dele. E aí o que vai acontecer? Aquela impureza, ao invés de você jogar no meio ambiente, né, de forma compulsória, por exemplo, isso vai contaminar o lençol freático, vai contaminar os lençóis hídricos e tudo mais. Então, eles constroem as barragens de rejeito. Então, tudo que não presta, eles vão colocar na barragem de rejeito. Né? Por quê? Durante esse tratamento seria o processo de beneficiamento que a gente coloca aqui. Certo? Então, tá certo a 04. Essa 8 ela é uma frase clássica. Todo minério é um mineral, mas nem todo mineral é um minério. Tá certo? Vamos lá, por quê? O mineral é o elemento inorgânico que você encontra na natureza, que ele tem uma composição química específica. Aí vocês perguntam para o professor de química de vocês como é que é essa jogada. Tá? Mas por que todo minério é um mineral? Porque o minério é a área que você... É o ato, né? É a prática de você extrair o mineral para fins comerciais. Então, ou seja, todo minério é um mineral. Beleza. Por quê? Porque eu estou extraindo o mineral para comercialização. Então, essa prática de área de extração mineral é minério. Minério de bauxita, minério de ferro, minério de ouro, etc. Tá? Mas nem todo mineral é um minério, porque existem muitos minerais que não são comercializados, que, né, não são utilizados para fins econômicos. Então aqui é uma chave, é uma pegadinha que geralmente, né, os conteúdos de geologia eles abordam principalmente no vestibular. E o vestibular da UEM ele gosta desse tipo de questão. O vestibular da UEM ele cobra geografia física bem aprofundado, principalmente os conteúdos de geologia, como é esse aqui no caso. Tá? E 16. Os minerais encontram-se desigualmente distribuídos na crosta terrestre. Portanto, existe uma interdependência dos países no que diz respeito à produção mineral. Sim. Por quê? Os minerais encontram-se distribuídos de forma desigual. Né? Porque não é todo o país, toda a parte do mundo, que você tem uma estrutura geológica que favorece, né, que é onde abriga esses minerais, que são os escudos cristalinos, chamam de crátons ou maciços antigos. Tem essas três denominações, né, que você pode chamar as áreas, que são áreas mais antigas, né, que é onde é extraído os minerais. Tá? Então, ou seja, a distribuição dele é totalmente desigual. Por isso que nós temos muitos países, geralmente os países de grande extensão territorial, são aqueles que produzem mais, que exportam mais. Né? Então, outros, por exemplo, o Japão. O Japão ele é um país super dependente de matéria-prima, de recurso mineral. Por quê? Porque o teu relevo ele é construído 75% por dobramentos modernos. Não tem escudo cristalino. Então tá ok aqui nesse sentido. E aí você cria o quê? Uma interdependência. Então vamos lá. Se os países que fornecem muita matéria-prima, por acaso, sofrem uma escassez dessa commodity, o mundo inteiro vai sentir. Por quê? Porque há uma interdependência nesse sentido. Vamos para a próxima questão. Se vocês tiverem questões, alguma dúvida em relação à primeira questão trabalhada aqui, comuniquem a gente aí que no finalzinho eu já tiro as dúvidas de vocês. Tá? Outra questão, pessoal, outro assunto que a UEM gosta muito de cobrar, não só a UEM, isso vale para federal, a gente vai ver aqui, vale para o UEL, vale o Enem, os conteúdos de geografia agrária. Geografia agrária é um conteúdo que a gente trabalha mais na geografia humana, só que também ela tem algumas relações, com o contexto físico também. E aí eu coloquei uma questão aqui, curiosa à parte para vocês, por quê? Se vocês olharem, vamos trabalhar ela aqui inteira, ela tem uma alternativa apenas correta. Geralmente, as questões de geografia na UEM, elas têm, em média, a maioria delas, das 5 alternativas, eu vou ter 3. Maioria. Não que isso sirva assim de parâmetro para você.
né? Vamos supor, o cara que vai fazer medicina, ele tem que se arriscar um pouco mais. Então tem essa jogada também. E por um acaso tem uma só que está certa. Vou explicar por que as outras estão erradas. Vamos lá, a respeito da produção agropecuária, sinal que for correto. Então pode cair tudo. Você tem que saber tudo aqui, tá? Agrobusiness, ou agronegócio, né, 01 ela diz aí, refere-se ao conjunto de atividades comerciais e industriais vinculadas à produção agropecuária. Então, agrobusiness, agronegócio, gente, ele envolve, na verdade, toda uma cadeia produtiva, que envolve desde a seleção da semente, né, que o produtor vai ter que selecionar para fazer o seu plantio, né, até a comercialização, né, até chegar na mesa, por exemplo, das pessoas. E aí, o que envolve isso? Envolve uma questão econômica. Quem que produz essa semente geneticamente modificada, por exemplo? É um laboratório na área de biotecnologia que vai produzir, né? E aí tem o quê? Quando chega a semente para o agricultor, ele vai ter que ter o quê? Os insumos. Então, quando falo termo insumos, também é o quê? Fertilizante, herbicida, pesticida, né? Tudo aquilo que ele vai ter que utilizar, de repente, para o desenvolvimento aí da sua atividade, do teu plantio e tudo mais, né? Então, isso também envolve uma questão financeira, tá? E você tem também a produção de alimentos no setor da indústria de alimentos, que é o setor da indústria de bens de consumo não duráveis. Então, quando a gente engloba todo esse conjunto de atividades, dá-se o nome, então, para agronegócio, tá? Ou agrobusiness, bem como você preferir chamar também. Então, a 01 ela está corretíssima aqui nesse sentido, tá? Vamos lá, 02. Você está estudando no ensino médio, assiste a televisão, ouve falar desse termo agora que eu vou colocar aqui, né? Commodities designam produtos de origem agropecuária processados pela indústria e comercializados dentro do país onde foram produzidos. Está errada. Tem uma pegadinha aqui nessa alternativa, porque commodity, que vem do latim, né, teria que estar em itálico aqui na verdade, né? Ele é uma mercadoria, ele é um produto que vem de origem agropecuária ou mineral também, né, como a gente falou anteriormente agora. Ele é processado e essa produção, essa commodity, ela não é destinada para comercializar dentro do país, ela é destinada para exportação. Então, por exemplo, a soja que é cultivada, que é produzida na região de Campo Mourão. Nós temos aqui, né, a maior cooperativa de grãos da América Latina. Você que está em casa, você come soja no almoço, na janta, no café? Né? Um outro come. Só uma natureba, né, da dieta. Né? Eu não. Arroz, feijão, carne. A maioria, por exemplo, arroz, feijão, carne, uma salada e um ovo. Né? Seria esse o PF brasileiro, digamos assim. Então, por que se planta tanta soja no Brasil? Para exportação. Né? Os chineses compram aí grande parte da produção de soja no Brasil, né? Porque lá eles vão produzir molho de soja, etc, etc. Então, assim, o próprio agronegócio ele tem essa atividade muito direcionada para a exportação. E para produzir bastante para exportar, você gasta muito dinheiro com os insumos agropecuários, para trabalhar o solo, então tem tudo isso por trás. Então está errado aqui quando a gente fala dentro do país, toma cuidado com isso. O cara tá afobado, lê até aqui, ó, processados e tal, né? Ah, tá certo, marca, aí vai ver, errou, né? Depois chora, zerava uma questão dessa, tá? 4, tem outra pegadinha aqui também. Estrutura fundiária se refere ao modo de utilização do solo e à intercalação de cultivos em uma determinada propriedade agropecuária. Vamos lá, gente. O que é uma estrutura fundiária? Não é como você... a intercalação de culturas. Se chama rotação de culturas ou policultura. Né? Também não é o modo de utilização do solo. A estrutura fundiária ela se refere como as terras daquele país, daquele estado, ela é distribuída. Se ela é uma estrutura fundiária baseada em grandes propriedades, se ela é uma estrutura fundiária baseada, por exemplo, em pequenas propriedades na agricultura familiar, não como você vai rodar as culturas, esse tipo de coisa. Então há uma pegadinha aqui, é um termo que eu considero dentro da geografia agrária até difícil, porque existem muitos termos específicos nesse conteúdo, e aí por isso que a gente tem que chamar atenção, assistir às aulas para você entender bem esse assunto
e ficar muito bem preparado aí para o vestibular, tá? Então tá errado também a 04. 8. Agricultura familiar é a produção agropecuária que atende apenas às necessidades de consumo do produtor e de sua família, sem empregar trabalhadores contratados. Ele fez uma pegadinha que muita gente cai, tá? O agricultura familiar, vamos lá, vou fazer um experimento aqui com vocês agora. Ponteiro, colocar isso aqui, vamos ver. Então, o termo agricultura familiar, tá? O cara vai interpretar, é aquela agricultura de pequena propriedade que a família trabalha e ele não vai empregar. Isso era antigamente, entendeu? Porque onde que está aqui, ó, a pegadinha? Está no sem empregar e está aqui também, ó, em atende apenas, cuidado com os apenas, com os exclusivamente, com os essencialmente. Esses mente, é pegadinha. Então você já viu aquilo lá circula, meu filho. Não, vira com o pé atrás, pensa duas vezes, tá? Geografia ela é muito complexa, ela é muito diversa, então é complicado a gente tirar uma conclusão só de um termo, tá? Generalizar as coisas, nunca generalize nada na geografia, né? Então, quando ele fala tende apenas às necessidades de consumo, isso aqui, se ele colocasse aqui, que seria, deixa eu voltar aqui, né? Que seria uma agricultura de subsistência, estaria correto. Porque o que é agricultura de subsistência? Eu vou ter, né, vamos lá, eu vou produzir no trabalho familiar, só eu e minha família, né, para o meu próprio consumo. E o excedente eu vou trocar com o meu vizinho. Ah, plantei muito arroz, sobrou feijão, a gente troca. Isso é subsistência, tá? A agricultura familiar, gente, você tem que lembrar o carinha da feira, do produtor que você vai. Ele planta, ele consome, mas a produção agrícola dele é a principal atividade comercial dele. É a fonte de renda dele. Não é só para o consumo do produtor, né? E ele pode sim empregar outras pessoas para trabalhar na propriedade, mesmo sendo pequena. Se ele comercializa ali, né, ele também tá exercendo uma atividade econômica. Então, é uma pegadinha essa alternativa 8, perigosíssima. Provavelmente muita gente zerou essa questão quando caiu, né? Porque pensou, a familiar não emprega, ou a familiar é só consumo do produtor, tá? 16. Outra pegadinha. Agricultura de jardinagem, essa aqui dá até risada. Designa o cultivo residencial de produtos orgânicos. Pensar que a agricultura de jardinagem é aquela que eu tenho minha casa, o quintal, plantar minha cebolinha, minha salsinha. Ah, jardinagem. Não. Agricultura de jardinagem, gente, é um sistema de produção agrícola que é muito realizado na Ásia, lá no Japão, que eles vão fazendo aqueles terraços para plantação de arroz, né? E necessita de muita mão de obra, né? É uma agricultura intensiva, até você modifica o espaço, faz os terraços para plantação, né? Ou seja, é aquela agricultura que busca o proveito máximo, né, da produção do solo, porque tem pouco espaço para realizar. Então eles fazem o quê? Constroem os terraços. Eles chamam isso de agricultura de jardinagem. Né? Não tem nada a ver com produto orgânico. A agricultura que produz produto orgânico é a agricultura orgânica. O nome é agricultura orgânica. Né? Então, só que teria só um correto, que é algo anormal se acontecer em questões de geografia da UEM. Tá? Deixa eu voltar aqui agora para a gente ir para o próximo, né? Deixa eu ver, ponteiro, seta, agora vamos lá, o negócio aqui está sofisticado. O EPG. Professor, qual que é a diferença da UEPG para a UEM? Vamos lá. Geralmente na UEPG você tem 8 alternativas. Nesse aqui eu coloquei 16 porque eu peguei uma questão mais antiga. Né? Então vamos lá. Outra coisa, a UEPG geralmente possui mais alternativas do que a própria UEM, de correto, tá? E aqui caiu um conteúdo de geografia física, também de movimentos da Terra, tá? Então, ó, sobre o planeta Terra, seus movimentos e sua posição em relação ao Sol, cenário que for correto, tá? A Terra leva 365 dias e 6 horas para dar uma volta em torno do Sol, movimento de translação, né? E isso faz com que o início de cada estação aconteça com 6 horas de atraso em relação ao ano anterior.
Depois de 4 anos, as estações ficam com um atraso de 24 horas, que é corrigido mediante, né, a inclusão de um dia a mais no calendário no mês de fevereiro, né, que é o ano bissexto no caso. Está totalmente errado, porque não tem nada a ver o ano bissexto com a estação. O ano bissexto ele tem por quê? Porque vai acumulando aqueles minutinhos, que a rotação da Terra, na verdade, o movimento de rotação, você vai por aqui, pela rotação, 23 horas e 56 minutos. Fica 4 minutinhos. Quando vai calcular em dias e horas, vai dar 365 dias, 6 horas e 36 minutos, uma coisa assim, né? E aí o que acontece? Aproxima para 365 dias. De 4 em 4 anos, acrescenta um dia a mais no calendário, que deve ficar às 24 horas, que é o dia 29 de fevereiro. Então, não sei, eu nunca tive um aluno que nasceu no dia 29 de fevereiro. O cara não faria aniversário só de 4 em 4 anos, seria jovem, né? Teria uma juventude maior aí do que o normal. Então tá errado aqui. Vamos lá para 02. Nos solstícios, que ocorrem nos dias 21 de junho e 21 de dezembro, os raios solares incidem perpendicularmente sobre um dos trópicos. Sim. Vamos lá, aqui é para você diferenciar solstício de equinócio. Solstício, os raios vão incidir sobre os trópicos. Então vamos lá, por exemplo, aqui no hemisfério sul, dia 21 de junho, você vai ter inverno no hemisfério sul, verão no hemisfério norte. Tá? Agora nós estamos no verão. Vai chegar aí dia 21 de março, 22 de março, vamos ter equinócio, vai para o outono. É outono no hemisfério sul, só que lá no hemisfério norte vamos ter primavera. Né? Aí 21 de junho, nós aqui vamos para o inverno e eles vão para o verão. E 21 de dezembro, né, que é quando você tem a incidência dos raios solares para o trópico de Capricórnio, que passa na cidade de Maringá. Né? Quem vai de Campo Mourão para Maringá, vai lá, tem a plaquinha que mostra ali o trópico de Capricórnio. Então, a partir daquele dia 21 de dezembro, a incidência do Sol ela vai estar de forma perpendicular sobre o trópico de Capricórnio. A gente vai ter verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Você vê por isso que na época do Natal mostra os Estados Unidos, símbolo do sistema capitalista, com o Papai Noel na neve. E aqui é um calor, né? Um sol de rachar. Né? Então tá certo ali a alternativa. Deixa eu voltar aqui para o anterior. Tá? 4, ela vai complementar uma coisa que eu já falei, os equinócios, dias e noites, com a mesma duração, isso é muito importante lembrar, você vai ter 12 horas de dia para cada hemisfério, ocorrem nos dias 21 de março e 22 de setembro, quando os raios solares incidem perpendicularmente sobre a linha do Equador. Beleza, pode variar de 23, 21, 22, depende do ano, tá? Mas está correto. 8. O movimento de rotação é responsável pela circulação atmosférica. Esse movimento provoca um efeito na região equatorial denominado de força de Coriolis. Tá? Certo também, a rotação ela não vai ser responsável apenas pela alternância de dias e noites, mas também pela circulação atmosférica, pelo movimento das marés, o fuso horário, dentre outros fenômenos também, que ocorrem aí por conta do movimento de rotação. Até mesmo o formato da Terra, que a Terra não é plana, ela é um formato geoidal, né, achatada nos polos por conta da rotação. E a força de Coriolis é a força que vai gerar, na altura da linha do Equador, o deslocamento das massas de ar, dos ventos, da circulação atmosférica. 16, a hora oficial dos países, baseada nos fusos horários, é adiantada a oeste e atrasada a leste em relação ao meridiano de Greenwich. Não, tá ao contrário. Se você vai a leste, adianta, a oeste atrasa, que ele inverteu para você. Tá? Então tá errado aí por conta disso. A alternativa 16, então fica assim só 2, 4 e 8 corretas. Vamos lá para a próxima. Eu trouxe uma imagem aqui, uma questão da Federal do Paraná, que é um estilo totalmente diferente da UEPG e da UEM. Né? As questões da Federal, ela possui um texto base, que geralmente tem uma citação, né? E as alternativas. A gente chama isso de questões de resposta múltipla. Tá? A UEL também adota, às vezes, esse sistema, né, de questões de resposta múltipla. Então, ele diz, no ano de 2017, o IBGE lançou intitulado a classificação, Classificação e Caracterização dos Espaços Rurais e Urbanos do Brasil. Então, ele vai colocar um termo lá, um texto, uma primeira aproximação. Na introdução desse trabalho, lê-se, as transformações que ocorrem no campo e nas cidades nos últimos 50 anos
vem a demandar, nos dias de hoje, abordagem multidimensionais da classificação territorial. O rural e o urbano, enquanto manifestações socioespaciais, se apresentam de forma bastante complexa e heterogênea. Portanto, a identificação de padrões dessas manifestações se constitui um desafio, principalmente ao se considerar a extensão do território brasileiro. Então, ele coloca um texto aqui de uma citação de fatos, vai ter que ler e interpretar. Do que se trata a questão? Relação campo-cidade, né? Questão urbano e rural. A respeito do assunto, considere as seguintes alternativas. Então, vamos lá. Tá? 1. Essa discussão ganha relevância proporcionalmente ao aumento das atividades não agrícolas no meio rural e à intensificação da pluriatividade. Sim, pessoal, vamos lá. Você tem que ter uma ideia de que o campo hoje ele não é igual antigamente, né? Que a gente só estava restrito a uma questão ali de produção, né? Produção de alimentos e tudo mais. Isso vem mudando muito o panorama, por quê? Porque muitos indústrias vêm se instalando no meio rural, vem tendo sistema de cooperativas, até mesmo a cidade ela avança para a área rural. E o campo hoje ele é totalmente independente da cidade. Então isso traz o quê? Uma relevância dentro do assunto. Tá? Se a pessoa quer saber mais sobre isso, a gente especifica isso mais durante as aulas. Tá? 2. Então vamos lá. Número 2, a aceleração do processo de urbanização no Brasil no início do século XXI. Eu já vou parar por ler aqui. Não é, né, o Brasil não acelerou a urbanização no século XXI, de 2001 para cá. O Brasil teve, né, meados do século XX. O Brasil já foi um país urbanizado no ano de 1964, no ano do golpe militar. Já tinha 51% da população vivendo na cidade. Então, aqui eu já mato a questão. Né? Ele fala, a intensificação do êxodo rural motiva a retomada da discussão sobre o tema. Não. Né? O êxodo rural já aconteceu bem antes do que ele está colocando aqui. Tá? 3. A relevância do estudo justifica-se pela necessidade de superar a determinação federal, que considera cidade e as áreas urbanas de todas as sedes municipais. Esse é o conceito antigo de cidade do IBGE, e o espaço urbano ele se modificou muito. Né? Ele não é mais como era antigamente. Então, esse conceito ele também vai se transformar, e aí nós temos uma relevância nessa discussão na relação rural e urbano. Nem está correto aí a 3. E a 4, uma das formas de manifestação da complexidade do rural e do urbano, na atualidade, pode ser identificada a partir do crescente aumento das áreas de segunda residência. O cara tem uma casa numa chácara, né? Além da implantação de empreendimentos residenciais, como os condomínios fechados. O cara hoje não quer, o cara que tem muito dinheiro, quer tranquilidade, não quer mais morar no centro, na agitação do grande centro urbano. Ele procura o quê? Áreas mais seguras, mais distantes, e vai para a área rural. Então mudou isso daí também. Então ficaria a 1, a 3 e a 4, né? A letra D correta aí. Né? Tem mais tempo aí, produção? Né? Então vamos lá para a nossa última, né? Federal do Paraná. O vestibular da Federal, na disciplina de Geografia, elas têm umas questões mais elaboradas que, na minha opinião, eu acredito. Né? Eles elaboram muito bem, fundamentam muitas questões, e o que acaba elevando aí o nível de dificuldade. E um assunto no contexto atual, ambiental. Né? Então, na Amazônia, boa parte dos municípios que compõem a Mancha Pioneira, que é onde fica o arco do desmatamento, né? Apresenta as maiores taxas de desmatamento do bioma amazônico nos últimos anos, e um expressivo e perverso processo de especulação fundiária, no qual a grilagem, a venda ilegal de terras, inclusive até pela internet, olha lá, né, é o seu principal artifício. A rarefeita presença humana e os meios rudimentares de sobrevivência de boa parte da população local, desprovida de capital e de qualificação, levam à configuração de um espaço descontínuo. Né? Então, a situação do professor aí, Daniel Monteiro Huertas. Tá? Na Mancha Pioneira, que forma um arco do desmatamento, são predominantemente encontrados. Então, vamos lá, tem que saber o que é responsável, principalmente, por esse avanço do desmatamento do bioma amazônico. Uma questão de geografia humana e geografia física numa questão só. Né? Extração de madeira e agricultura de cana e milho. Então, vamos lá. Agricultura de cana e milho não se tem na região da Amazônia.
Cana, você vai ter aonde a produção mais? Tem que se localizar. Estado de São Paulo, né? O Nordeste, a região da Zona da Mata. A cana ela não se avançou para a região ali de clima tropical úmido da Amazônia. E o milho também não. Tem muito pouco milho. Milho é mais aqui para o centro-oeste e sul do Brasil. Tá? B, extração de madeira? Sim, extração de madeira ilegal na Amazônia, onde a gente vai ter aí. Pecuária? Também. Né? E cultivo da soja. A soja ela vem avançando muito aí na região da Amazônia, que é um dos principais fatores para o desmatamento e que repercutiu de forma negativa o Brasil para a comunidade internacional. Né? Então, o que eles vão fazer? Extrai a madeira, você vai ter um campo aberto de desmatamento, né? Ele vai colocar fogo, por isso que tem muito incêndio na Amazônia, por isso que isso repercutiu. Vai colocar fogo para quê? Para duas coisas. Ou para ele implantar pecuária, fazer pasto, né? Ou para o cultivo de soja que vem crescendo em tudo quanto é lugar. Né? Soja vem arrebentando com o Cerrado, com a Amazônia também. Inclusive eu fui em várias regiões recentemente que quando eu era criança era só pecuária extensiva. Hoje estão plantando soja num solo arenoso por conta da tecnologia da agropecuária. Né? Aí C, pecuária e cana. Cana não. Cana eu tenho São Paulo, pouco do Paraná, região Nordeste. Certo? Extração de minérios poderia se incluir também em algumas regiões, como eu disse para vocês lá na primeira questão. D, extração de minérios, milho e cana de novo, ele coloca aqui. E a E, agricultura de soja e arroz, né? E minérios também. Então, tiro o arroz, seria o que eu tenho no arco do desmatamento? Plantio de soja, extração ilegal de madeira e também, né, cultivo aí da pecuária, né? A pecuária extensiva. Beleza, pessoal? Bom, agora eu fico aí à disposição de vocês se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, os minutinhos aí que nos restam. Agora vamos lá aqui no chat, né? Vou finalizar. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Amanda Chernobyl, você tá aí? Né? Tem alguma pergunta? Lembrei de você, tá? Você gosta das questões da federal, né? Tudo tranquilo? Bom, aqui nada, né? Pessoal, o seguinte, eu vou pedir para vocês aguardarem um minutinho, nós vamos fazer uma troca aí de professor. Obrigado pela atenção de vocês e espero vocês aí para a resolução das aulas. Um abraço, uma ótima semana para todos.